Buenas, vamos que vamos, vamos dar início às nossas atividades aqui. Amigos do Pé no Barro, hoje nós estamos fazendo um modelo diferente, né? Modelo diferente de podcast, um podcast com plateia, ele sendo gravado aqui direto da 36ª abertura da colheita do arroz. A gente está no espaço da Arena Pecuária, né, onde é discutido bastante sobre os rumos da pecuária, os rumos da carne, os rumos da atividade. Essa é uma ação conjunta do IDPEC com o Universo Pecuária, uma série de apoiadores, várias empresas se juntando ao mesmo propósito, né, para estar junto, para falar sobre pecuária, para falar sobre o desenvolvimento da região. E a gente, como podcast Pé no Barro, está aproveitando a oportunidade, aproveitando esse espaço, aproveitando as pessoas, né, que passam pela feira e utilizando esse espaço para também gerar esse conteúdo aí compartilhado com todo mundo que nos segue e nos acompanha. Hoje uma satisfação enorme, né? A gente já vinha... eu digo que a gente tem uma lista dos desejos lá das pessoas que a gente quer conversar. E o nome, né, do Antônio Cabreira, já estava nessa lista há um bom tempo e a gente aproveitou essa oportunidade. O Antônio, ex-ministro, produtor rural, um grande influenciador hoje do agronegócio brasileiro como um todo, que leva essa palavra do agro, faz essa comunicação. Então, para nós aqui, uma satisfação enorme poder estar com o senhor aqui, poder ter essa conversa. E eu tenho aprendido muito, eu falo no podcast, que os grandes, eles têm uma coisa que diferencia, que é esse poder de compartilhar, um poder de se doar, e isso faz toda a diferença. Obrigado por estar conosco. Imagina, Bruno, eu que quero agradecer aqui, é um prazer estar no Pé no Barro. Eu sempre tenho dito, a maior batalha hoje do agro, de uma maneira geral, ela é dizer a nossa história. Porque se nós, como produtores rurais, como criadores, nós não contarmos a nossa história, alguém vai contar essa história. E às vezes essa história é contada com a visão de mundo daquela pessoa, com seus preconceitos, com seus fake news, com as suas desinformações. Então, a maior batalha do agronegócio hoje é a batalha da comunicação. Nós temos que comunicar com uma sociedade que não é mais rural, que grande parte dela hoje vive no asfalto. E eu acho que o Pé no Barro vem para isso, para ajudar a contar essa história, a verdadeira história, que não é a história do agro, mas é a história da produção de comida, da produção de alimentos. Perfeito. E eu comento sempre que para a gente contar essa história para fora, a gente tem que conhecer a nossa, né? E tá firme na nossa história. O senhor participou aí, talvez uma curiosidade, muito jovem, foi ministro, né? Na casa dos 30 anos, né? Onde muitos estão hoje em dia pensando no que vão fazer na vida, o senhor já era um ministro. E como que era esse agro lá de 30 anos atrás? Um agro que estava se abrindo, né, no governo Collor, aí foi a hora que a gente teve essa abertura de mercado, né? Como é que era esse agro de lá de 30 anos para esse agro de hoje? 29 anos, cheguei ao Ministério da Agricultura, mas um agro totalmente diferente. Eu me lembro, a gente naquela época, por exemplo, na agricultura, você não podia plantar soja transgênica, nenhum produto transgênico, e era uma coisa impossível. Eu cheguei a vir aqui no Rio Grande do Sul e a gente tinha a famosa, porque não se sabia nem como que se chamava a soja, porque era proibido e o agricultor gaúcho, sabendo que a soja transgênica ela tinha mais eficiência, mais produtividade, ele começou a contrabandear essa soja da Argentina. E aí ele entrou aqui e se chamava soja Maradona. Então a gente tinha que vir aqui para queimar a soja Maradona e durante 8 anos o Estado proibindo a utilização do produto transgênico. Então você imagina, hoje 98% da soja, 97% do milho, 95% do algodão, eles são transgênicos e durante quase 9 anos o produtor, de uma maneira geral, ele lutou contra o poder do Estado que não queria esse produto. Então um atraso em relação aos nossos concorrentes. Isso para te dar uma ideia, né? E outra coisa interessante, com 29 anos, quando eu cheguei no Ministério, o primeiro abacaxi, a gente vai contar isso à tarde, quando eu cheguei no Ministério, era uma carne importada que o Brasil tinha feito de Chernobyl. E essa carne chegou contaminada.
Então, em 1990, porque de vez em quando eu vejo alguém dizer, em 1970 o Brasil era um grande importador de alimentos. Não, não era 1970, era 1990. Em 90 o Brasil era o quinto maior importador de carne do mundo. E o abacaxi era 100 mil toneladas de carne contaminadas, que ficaram paradas aqui no Rio Grande do Sul. Eu nunca me esqueço que eu vim aqui, eu tive uma audiência na época, ele era um desembargador e depois se tornou ministro do STF, o Teori Zavascki, pedindo para ele, pelo amor de Deus, para liberar aquela carne, que aquilo dava um prejuízo para a gente. Ela não foi para consumo humano, aquela carne foi reexportada depois, mas você imagine, hoje a gente fala dessa potência na pecuária, o Brasil se tornou ano passado o maior produtor de carne do mundo, mas em 1990 a gente tinha carne contaminada com radiação nuclear. Então, veja a virada de chave que nós tivemos na pecuária brasileira. E como que se dá essa virada? Assim? Nós estamos falando de 1990, que foi logo ali. A gente tinha um desafio de produtividade, né? De produção e produtividade como um todo. Hoje a gente vê no campo que esse desafio de produtividade ele foi superado. Hoje nós somos os maiores produtores em quase todos, se não maior, segundo maior ou exportador. Hoje o desafio é outro. Hoje o desafio talvez esteja mais fora da porteira, que é um desafio econômico do negócio, né? Ah, sim. Mas eu acho que a gente sempre tem que olhar pelo retrovisor para a gente aprender. A revolução que o Brasil fez na produção de proteína, de uma maneira geral, é uma coisa... É digno de um prêmio Nobel, o que aconteceu. Aliás, eu estou aqui em Pelotas, talvez a gente pudesse até relembrar o ciclo econômico, né? O ciclo da carne, o ciclo do boi no Brasil. Ele começou lá atrás com as charqueadas, e aqui a terra lá atrás das charqueadas, a gente abastecia os nossos setores de mineração pelo Brasil, e depois nós tivemos a pecuária no Pantanal. Quem se lembra aí, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelo Sérgio Reis, que é um cantor sertanejo, e o Sérgio Reis talvez tenha um dos ícones culturais que mais tenha contado, por incrível que pareça, essa batalha da pecuária. Ele tem uma música que se chama Mágoa de Boiadeiro. E essa música é muito interessante. Uma hora, se você observar na letra dela, chega num ponto que ele fala assim, que ele fala que agora eu vejo uma carreta, uma jamanta carregada, aquela mágoa porque eu fui um boiadeiro, não sei o quê, mas em um determinado momento ele fala assim, quando a gente tinha 3 ou 4 sinueiros para pegar os bois pantaneiros. Por quê? Porque a produção de carne ela era restrita ao Pantanal. Depois a gente teve uma revolução, se chegou à braquiária, que abriu toda a extensão do Brasil central para a gente, e chegamos hoje, nessa revolução que a gente aconteceu, se você pegar, por exemplo, o que o Brasil exportou em 2025, é muito mais do que você chamar o segundo e terceiro colocados. O número é tão gritante em termos de pecuário que a gente aconteceu, porque hoje você tem o menor rebanho norte-americano, estimado aí em 84, 85 milhões de cabeças, o que descortina o futuro, né? Mas é tão interessante que o número total do rebanho americano é o número de fêmeas em idade reprodutiva que o Brasil tem. Então você imagine o futuro que a gente não tem. E o mundo mudou, né? O mundo hoje está na busca da proteína animal, a Ásia está começando a comer carne, e quem coloca um bife no prato não tira mais. Esse é o retrato que a gente tem. Temos dificuldades, e essas dificuldades agora não são mais da eficiência, mas está na tributação, está na nossa logística, está na nossa infraestrutura. Esse é o grande desafio agora que o agro tem que trabalhar para resolver. Perfeito. E a gente vem passando, e aí como a gente tem pouco tempo, a gente tem que entrar meio direto nas coisas, né? E o senhor é uma pessoa que fala muito do livre comércio, né? De um Estado, de um governo menor e dessa capacidade da produção. A gente, por horas aqui, Rio Grande do Sul e algumas regiões mais, outras menos, a gente se vê muito nessa questão de olhar para cima, de olhar para o governo, de esperar coisas que venham do governo, né? E que o governo precisa, deve ajudar. E talvez a gente tem se dado conta cada vez mais que se ele não atrapalhar, ele está muito bom. Eu acho que o segredo nosso hoje, como agricultor ou como criador, é entender o seguinte: a solução desse país é mais Brasil e menos Brasília. Eu pergunto para qualquer um, para qualquer problema que você tem hoje, você consegue passar pela sua cabeça que Brasília vai resolver qualquer coisa nossa hoje?
Basta você ter esse choque o governo tem o seu papel, tem a sua importância tremenda, garantir segurança jurídica, mas ele não cumpre isso. Essa semana agora a gente viu, por exemplo, eu sou produtor no Arco Norte, lá no Nortão do Mato Grosso, estou no sul do Pará. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, Pé no Barro, não sei se fez alguma matéria sobre isso, a invasão pelos indígenas num terminal portuário em Santarém. É uma coisa inacreditável. No século XXI, você vê a destruição da propriedade privada, uma empresa estrangeira. Que imagem que eu passo para o exterior, para o investidor, onde uma empresa estrangeira ela é invadida, as suas instalações elas são destruídas e ocupadas, como a gente fala aqui, que não é ocupação. A gente tem que parar de usar essa palavra. A fazenda foi ocupada. A fazenda não foi ocupada, a fazenda foi invadida. Esse é o termo correto. A gente tenta amenizar. Aí, 32 dias, essas instalações elas foram invadidas e o governo, polícia, ninguém tomou providência nenhuma. Ontem que eles foram desocupar isso. Em plena safra, a gente precisava escoar safra, mandar soja, mandar milho e todo um terminal do Arco Norte paralisado com isso. Então, o mínimo que o governo deveria fazer, garantir essa infraestrutura e direito de propriedade, ele não fez. Então é por isso que nós vamos ter que aprender a caminhar com as próprias pernas, é dolorido, ninguém gosta disso, mas a gente tem que entender que o governo tem que ter algum papel muito restrito, seguro rural, alguma coisa muito pequena, mas do resto não depende do governo. O que nós precisamos, inclusive, não sei se você sabe hoje, há poucos dias eu estive, por exemplo, nos Estados Unidos, comprei um filé lá. Sabe quanto você paga de imposto hoje na carne nos Estados Unidos? 1%. Aqui no Brasil você está pagando 31,5%. Então a gente fica pensando nas grandes lutas, conquistar os grandes mercados. O nosso mercado interno é algo que precisa ser trabalhado. A tributação é uma das coisas. E se tornando cada vez mais complexa, né? A gente está entrando numa reforma tributária agora, onde o agro vai ser bastante impactado, né? Em vários sentidos, nas relações dos arrendamentos, das parcerias e na própria forma de distribuição do lucro. Como que a gente consegue caminhar para isso, né? O agro, toda hora, a gente fala muito dessa questão, é subsidiado, não é subsidiado, tem bastante subsídio. Como que a gente consegue caminhar, e talvez o subsídio aí, né, ele vem pela forma de financiamento público e é uma partezinha. Como que a gente consegue caminhar, quando a gente olha no horizonte, assim, né, como produtor rural, como é que eu vou para uma caminhada de eu conseguir financiar o meu negócio, de eu depender de capital mais de fora e menos de um capital do governo? Bom, em primeiro lugar, eu espero sinceramente que o próximo presidente do Brasil ele revogue a reforma tributária, porque ela vai ser um trambolho, ela é uma coisa... Bom, nós aprovamos uma reforma tributária sem saber qual é a alíquota. É o único país no mundo que faz uma reforma tributária que está lá na lei, é que nós vamos ter uma alíquota máxima de 28%. E eu acredito que o governo vai usar a alíquota máxima. E se for 21%, nós vamos ter o IVA mais alto do mundo, para você ter uma noção. Mas você vai ter durante 8 anos 2 sistemas tributários, isso vai ser um verdadeiro inferno. A gente já usa essa expressão, inferno fiscal, né? Então a gente mesmo sabe, e não simplificou nada. No caso do agro, você está trocando 5 impostos por 3. Agora, 5 impostos que nós não pagávamos antes. Embora ela tenha alguns abatimentos de 60% no futuro, mas eram impostos que eu, como produtor ou criador, não pagava e vou passar a pagar daqui para frente. Então a gente precisa mudar isso. Agora, como? A solução é muito simples, a gente tem que aprender a fazer aquilo, por exemplo, às vezes a gente vê aqueles protestos todos daqueles agricultores europeus, né? O que é aquilo quando eles protestam lá? Eles estão protestando contra o Mercosul. Eles estão protestando contra a eficiência do agro brasileiro. Não tem outra, eles não estão preocupados com questão ambiental, nada disso. Então a gente precisa ter essa articulação política. 2026 é um ano político, é um ano que a gente tem que entender isso e começar nos senadores, nos deputados federais, nos deputados estaduais, a gente poder ter pessoas que entendam isso, essa questão da tributação, a questão da infraestrutura, essa é a nossa grande batalha. E uma das alternativas que a gente tem é, por exemplo, a equalização das taxas de juros. Então, em vez do governo colocar o recurso inteiro, equaliza a sua taxa de juros, o volume que você vai aplicar para melhorar a taxa de juros vai ser muito menor. Por que eu, por exemplo, como produtor, não posso ser que nem o meu colega no Uruguai e ter uma conta em dólar?
Por quê? Porque se eu tivesse uma conta em dólar, eu poderia ter acesso a linhas externas com juros bem mais baixos do que eu tenho aqui dentro. Qual que é o risco de você pegar, como a gente chamava aquela antiga 63, você pegar uma linha de crédito em dólar? É a desvalorização, tem que fazer hedge, essa coisa toda. Agora, se eu posso ter uma conta em dólar, onde é que eu vou vender a minha carne em dólar, a minha soja em dólar, o meu milho em dólar, o meu risco é menor de buscar. Então a gente tem que buscar algumas alternativas, e aí o governo teria que abrir a porta para isso, mas não acreditar mais, eu preciso buscar o Tesouro Brasileiro. O Tesouro Brasileiro quebrou, faliu, e por ali a gente não vai conseguir achar uma solução para o agro. Nós temos que ser realistas, temos que estar com o pé no chão, o pé no barro, entender que o Tesouro não vai resolver isso. E como do lado de cá a gente consegue trazer mais a Faria Lima, vamos dizer assim, né? A gente fala muito dos créditos, a gente está vendo muita coisa de CRAs, CRIs, como que a gente traz, e fazendo já um contraponto com essa indústria da RJ que a gente tem visto muito aí nas últimas 2 safras. Isso sempre vai ter. Na realidade, hoje, não sei se você sabe, 75%, 70%, 75%, depende da safra, dos recursos da safra, elas já vêm do mercado. Elas não vêm do Tesouro. Então, o agro começou a caminhar com as suas próprias pernas. O que a gente precisa fazer agora é contar melhor essa história. E uma coisa interessante, talvez as pessoas não saibam, mas em 2025, de cada 4 medidas que o governo federal mandou para o Congresso, 3 foram derrubadas pela FPA, nossa Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, e a que foi aprovada no sentido contrário. Então, ano passado, por exemplo, uma das coisas que o governo quis fazer foi tributar esses instrumentos modernos, como o CRA, que era um absurdo. Quer dizer, ele queria voltar a estatizar o financiamento do agro. Então, isso é um retrocesso, voltar na década de 90. Graças a Deus, o Congresso não deixou acontecer isso. E muitas medidas... Eu estou aqui, por exemplo, numa feira, estou aqui falando no evento, estamos aqui usando as instalações aqui do João Gaspar, do Instituto da Carne, não sei como, o Universo Pecuária, né? Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, a portaria do Ministério do Meio Ambiente para atender aí a COP30 sobre a questão do transporte animal. Você deve ter comentado isso aqui no pé. É um negócio inacreditável, né? A temperatura acima de 30 graus, você tem que colocar um ar-condicionado. E se tiver abaixo de 10 graus, você vai ter que colocar um aquecedor. As coisas são tão bizarras que a gente acha que é fake news, que não pode ser verdade. Não, tipo e é verdade, porque eu peguei essa. Nós estamos isso vai ter que ser derrubado no Congresso, pra você ter uma noção, porque ela está aí, é uma coisa. Eu tenho uma filha minha que trabalha nos Estados Unidos, esses dias eu pedi para ela mandar uma foto, ela está lá no interior de Illinois. Eu falei, filha, acha algum transporte de boi, porque ela estava 25 graus negativos lá. E ninguém coloca aquecedor num caminhão lá. E a coisa é tão bizarra, porque você está pedindo para colocar um ar-condicionado num país onde o transporte público ainda não tem ar-condicionado, as ambulâncias transportando pacientes, transporte escolar, alunos ainda não têm um ar-condicionado. Então, aliás, aconteceu uma coisa interessante, o Brasil é meio país do carnaval, como a gente acabou de viver o carnaval agora. Você sabe que a tilápia ela foi considerada também uma espécie invasora, né? E foi interessante que faz 2 semanas o Paraguai ele aprovou uma lei agora permitindo a criação de tilápia no lago de Itaipu. Então eu falei, puxa, agora nós vamos ter uma divisão do lago de Itaipu. Metade da tilápia não vai ser invasora, na outra vai ser considerada invasora. Quer dizer, um atraso em relação aos nossos próprios vizinhos, né? Então essas coisas a gente precisa ficar atento como brasileiro. E como é que a gente muda isso? É um ano eleitoral. A gente precisa mandar senadores, deputados federais para Brasília que tenham essa consciência, né, de poder fazer as coisas avançarem e não retroagirem e retrocederem. E o Paraguai está, acho que aproveitando essa oportunidade, né? Tem sido um facilitador e levado bastante gente do agro para lá, para explorar, não só agro, mas como indústrias como um todo, facilitando muito a vida. É uma coisa que dá orgulho para a gente, mas é triste. Não sei se você sabe, eu conheço bem o Paraguai. Lá, por exemplo, 75% da soja produtora no Paraguai são brasileiros. É triste você saber que essa expertise, esse know-how poderia estar produzindo aqui, foi para lá. Esse mês agora está todo mundo pagando o IPVA do carro, né? Se você pegar um carro, estou falando agora pelo meu estado, Rio Grande do Sul, eu não sei, mas São Paulo, por exemplo, um carro hoje de R$200 mil, você paga, claro que depende do modelo, flex, aquela coisa tudo, mas na média ele paga 4%. Então um carro de R$200 mil, você vai pagar R$8 mil
de IPVA. No Paraguai, o mesmo carro, você paga R$315 de IPVA. Então, tem alguma coisa errada nisso. A gente precisa entender por que essa alta tributação, né? Por que nos Estados Unidos eles vendem um pedaço de carne cobrando 1% de imposto? Por que eu preciso pagar essa tributação tão alta? Então, eu acho que a gente tem que provocar isso, essa indignação da sociedade, para a gente derrubar essa intervenção tributária que o governo tem. Uma coisa interessante, eu gosto sempre de comentar, porque o nosso maior concorrente hoje, estou falando aqui em termos de pecuária, né? É a pecuária americana. A produção de carne americana, depois vem a australiana. Mas os americanos, eles têm algo que eles fizeram na Constituição deles. E se você pegar a Constituição americana, o que ela é conhecida? Ela é conhecida por ser um documento enxuto, que tem poucos artigos, né? A nossa é prolixa, é longa. Mas em 1787, quando eles promulgaram a Constituição americana, eles têm um artigo lá que diz o seguinte: nenhum produto exportado será tributado. Isso tem mais de 200 anos na Constituição americana. A gente fala, não, o segredo da riqueza americana é cultural. Não é, pode até ser, mas eu garanto para você que o principal é tributário. Você já imaginou se nós tivéssemos um artigo desse na nossa Constituição? Né? Nenhum produto exportado vai ser tributado. Imagina o mercado que a gente não tem. Eu sei porque a gente tem a Lei Candir, e o Candir foi meu colega de ministério, mas quantas outras áreas, inclusive do agronegócio, da agroindústria, que a gente paga impostos absurdos. Então, o americano lá atrás, ele entendeu, ninguém exporta imposto. Aqui no Brasil, a gente continua exportando imposto. E nesses anos todos acompanhando, o que eu fica com um sentimento, às vezes, de impotência. Parece que a gente não vai conseguir virar este jogo, né? Entra governo, sai governo, as tributações ou maiores ou menores, a Brasília vivendo em torno de Brasília. O senhor que convive, que tem... Como que a gente ajuda a mudar também esse jogo? Tem esperança? Não. Nesse ponto, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa otimista. Porque se você pegar os nossos problemas, eles não estão relacionados com o país em si. O Brasil, meu avô, como imigrante espanhol, ele sempre falava, ficava bravo quando alguém falava, o Brasil tem muito problema. Eu falava, o Brasil não tem problema nenhum. Quem tem problema é o governo. E o governo a gente muda. E é isso. Qual é o problema que o Brasil tem? Você chega para um americano que você fala que você faz uma segunda safra aqui, ele cai da cadeira. Eu estava comentando, o João Gaspar até me ajudou há pouco tempo, um grupo de produtores americanos de arroz vieram visitar aqui a região, e um deles que veio, inclusive, o Brad Boyle, ele é uma grande liderança do agronegócio americano. O Trump ouve muito ele, inclusive, e até que o João Gaspar me ajudou, eu queria dar um presente para ele, aí o João Gaspar encontrou ele aqui no Rio Grande do Sul, entregou um presente, aquela coisa toda. E depois dessa vinda que ele veio aqui, eu encontrei num outro evento lá no Quênia, e foi tão interessante que aí, como é que foi a visita lá no Rio Grande do Sul para ver a produção do arroz e tal? Ele chegou, me deu um tapa amistoso nas costas, olha, eu gosto muito de você, Cabreira, nós somos grandes amigos, mas eu vou te falar uma coisa, vocês são o nosso monstro. Que medo que nós temos desse agro brasileiro, como é que pode isso? Fazer uma segunda safra, que coisa. Por quê? Porque lá eles ficam 5, 6 meses debaixo de neve. Quando aqui você vem, você faz uma safrinha, você faz qualquer outra cultura, ele cai da cadeira. Ele fala, mas não é possível que um negócio desse, né? Então aí ele fala, olha, o dia que vocês tiverem infraestrutura, que vocês tiverem ferrovias, que vocês tiverem hidrovias, então o país a gente já tem. Eu sempre gosto de dizer assim, quando você está aqui no Brasil, você compra um pedaço de terra, você não está comprando só uma fazenda, você está comprando regime de chuvas, você está comprando topografia, você está comprando safrinha, você está comprando segunda safra, coisa que os nossos concorrentes não têm. A gente mesmo que se atrapalha. Nós mesmos... É Brasília. Você pode reparar, os nossos problemas hoje vêm de lá. Você tem uma invasão de um terminal em plena safra, ninguém desocupa aquilo e acha que... Inclusive, uma coisa absurda, o pedido desses invasores, o que foi? Dizer o seguinte, o rio, eles lá em cima, né? O rio Tapajós não é um rio que possa servir para escoamento de produtos para exportação. Da onde que eles tiraram isso? Qual é a autoridade que eles têm para falar um negócio desse em nome de uma nação como o Brasil? Mas, apesar disso, eu sempre gosto de dizer, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Isso mostra essa vocação nossa para produzir comida, para produzir alimentos, e isso aí vai ser imbatível.
Pode ser que não seja na velocidade que a gente queira. Temos dificuldades, os preços do arroz agora. Agora, é aquela história, né? Nas dificuldades que a gente vai ter que encontrar as oportunidades. Então a gente vai ter que achar, o arroz vai ter que encontrar novos caminhos. Eu acho que para o arroz falta aquela questão de trabalhar a exportação, né? O arroz tem que virar uma commodity também de exportação para o mercado externo ser uma porta de saída para essas quedas de preço. Enfim, são grandes desafios que a gente tem pela frente. Nessa caminhada toda, o senhor sempre teve essa bandeira de ser um líder, né? De ser um porta-voz, de comunicar, né? Talvez muito mais antes comunicando para dentro e agora muito mais para fora, contando essas histórias. Como é que é um pouco dessa rotina aí, desse dia a dia, né? Falando, conversando, rodando o mundo como um todo? Tem um ditado rural, né? Aqui falando da pecuária, o João Gaspar estava me lembrando que quando eu vim aqui em Esteio eu ganhei um cavalo crioulo, né? Diz que cavalo bom não nega estribo. Então eu acho que a gente do agro, a gente tem que entender exatamente isso, né? Que quem não defende o que tem, não merece ter o que tem. Então o agro precisa entrar nessa luta, nessa batalha de comunicação e de fazer a defesa daquilo que a gente tem. A gente comentava aqui agora há pouco também um programa incrível que se chama, não sei se você já ouviu falar, a gente estava comentando, De Olho no Material Escolar. É uma coisa inacreditável, você já tem isso aqui. Qual que é a batalha? A gente está aqui fazendo o pé no barro. A maior batalha, enquanto eu estou aqui conversando com você, você pode ter certeza, tem milhares de professoras ensinando numa sala de aula que o agronegócio é destruidor, que a pecuária está destruindo o mundo, está emitindo CO2, essa coisa toda. Então, a gente às vezes não liga para essas coisas, mas qual é o Brasil daqui 20 anos? O Brasil daqui 20 anos está sentado num banco escolar hoje. Aquelas crianças que ali estão, vai estar o futuro presidente do Brasil, vão estar os futuros senadores, os futuros deputados federais, dali vão sair os futuros promotores de justiça que vivem azucrinando a gente, futuros juízes. Por quê? Porque tem essa visão errada, essa visão que o agro é destruidor, que o agro não sei o quê. E aí as coisas acabam complicando tudo. Então, acho que essa é a batalha que a gente tem que ter, essa batalha de comunicação, não para a gente, mas para essa sociedade que está vivendo aí no asfalto. Perfeito. E é um trabalho de formiguinha de longo prazo, né? De conseguir fazer isso, começar agora para colher lá na frente. Ah, sim. E é impressionante, né? A diferença que a gente tem, por exemplo, se você pegar a agricultura americana, se você pegar a agricultura europeia, como eles têm orgulho, né? Da sua produção de alimentos, como é um setor estratégico para eles, né? Então a gente precisa aprender com eles e entender o que vocês estão fazendo. Como é que o Japão é uma coisa inacreditável. Por exemplo, você pensa no Japão, uma potência tecnológica, essa coisa toda, mas o japonês, de uma forma geral, ele tem um carinho pela agricultura japonesa que é um negócio inexplicável. Esses dias, essa minha filha mandou uma pesquisa que foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa recente agora pelo Gallup, que é um instituto de pesquisa. Ela comentando no telefone para mim, falou assim: pai, o senhor sabe qual que é a atividade mais admirada aqui nos Estados Unidos? Eu falei, eu quero tentar adivinhar. Eu falei, bom, deve ser, sei lá, o setor de tecnologia. Porque você fica imaginando um país que faz um foguete da marcha ré. Eu falei, aquilo ali deve ser a coisa mais... A atividade hoje mais admirada nos Estados Unidos é a agricultura. É um negócio inacreditável. É o país da IA, é o país das Big Techs, mas a atividade mais admirada, nessa última pesquisa agora, é a nossa atividade. E o que aconteceu? Eles souberam contar a sua história para a sociedade. Porque aqui, se você perguntar qualquer... Nós estamos, te garanto para você que nós não estamos entre as primeiras, né? Porque às vezes a gente não tem ideia, a gente vive realmente numa bolha, infelizmente. Essa invasão do terminal, se você pegar as matérias que saíram, mais da metade dos comentários são favoráveis. Que o agro não pode usar uma hidrovia, que o agro não pode fazer o transporte fluvial. É uma coisa assim, é infantil, mas nós estamos nesse nível. E como é que a gente conta essa história? Dá uma dica para quem está aqui. É isso, é começar a usar programas diferentes, e enfrentar esse debate. A gente não gosta. Sabe, o grande problema hoje do agronegócio, o que é? É que nós exercemos as nossas atividades longe dos grandes centros.
Você está longe de uma capital, você está longe de uma cidade, e você está lá na fazenda, atrás da porteira, soja para colher que nem agora, aquela correria danada. Aí, não, nem vou mexer com isso. Não. Às vezes lá em Brasília estão tomando uma decisão que vai afetar os meus filhos, que vai afetar os meus netos, mas eu acho que eu estou preocupado com a colheita agora. E com razão, tem que estar. Mas a gente tem que saber que o jogo é feito na política, não é fora da política. E lá, às vezes, a gente apanha, toma essas lavadas, depois a gente não sabe o que foi que aconteceu. Então, fortalecer as nossas entidades de classe, fortalecer parlamentares. A gente não gosta da política, a gente só vive criticando, mas o jogo democrático é esse. Então, vamos procurar lideranças que vão para lá, que vão nos defender, que possam realmente contar a nossa história. Perfeito. E o Instituto Fé e Trabalho, o nome já é instigante, né? O senhor é um cara conhecido por ter uma fé, né, grande, e aí talvez seja um dos pilares, né? Fé e trabalho, acreditar e trabalhar muito, né? O Instituto desenvolve, é a sua representação. Eu tenho muito essa linha. Eu não consigo entender você avançar em qualquer atividade, não só no agronegócio, se você não tem alguns determinados valores. Valores, por exemplo, como família, como sociedade, como honra, como caráter. Então, o fé e trabalho, ele vem muito isso. Associar, né, o empreendedorismo, o ganhar o dinheiro, o fazer, o realizar, com essa parte de valores, com essa parte de família. Eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa interessante, se existe alguém dentre a sociedade que tem fé, é o produtor rural. Porque o produtor rural, ele planta e ele tem que ter fé que vai chover, sem saber se vai chover. Então, ele já é um sujeito de fé. Então, é isso que a gente procura trabalhar. A gente fez, inclusive, uma Bíblia que se chama Com Cristo no Cerrado, e a ideia é exatamente essa, né? E, por falar em fé, eu sempre gosto muito de usar. Tem um versículo na Bíblia que é muito bonito, que é Mateus 25, 35. E, para mim, esse versículo do Evangelho de Mateus, ele define o que é o Brasil hoje. Porque nesse versículo, Jesus diz o seguinte: eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. E é isso que o Brasil está fazendo. Poucos brasileiros sabem, mas no ano passado, 2025, nós mandamos comida, mandamos alimento para mais de 220 países e territórios. Então, longe de ser o país do carnaval, o país do samba, da praia bonita, hoje nós somos o maior fornecedor de alimentos para o Oriente Médio, o maior fornecedor de alimentos para a Europa. Então, o Brasil hoje ele tem uma importância na geopolítica global que a maioria, inclusive, das nossas lideranças não tem ideia, né, do que está acontecendo, desse papel do Brasil. A China compra, por exemplo, 85% da soja dela é importada do Brasil. Imagine se o Brasil fosse riscado do mapa. O que ia acontecer com a China? Uma revolução. Então, o Luiz Câmara Cascudo, ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava que a refeição é um elemento pacificante. Então, ninguém negocia com o estômago vazio. E esse é o papel do agro brasileiro. A nossa grande arma aí, a nossa grande força está nisso, né? Na produção de alimento. Sim, não tem nada mais estratégico hoje para um país do que a produção de comida. E digo isso pelo seguinte: 82% dos países hoje, eles são importadores líquidos de alimentos. Eles não conseguem produzir a sua própria comida. Então, esse é onde o Brasil tem um espaço imenso. Eu sempre gosto de dizer assim, o Brasil, na minha opinião, é um país que ganhou um bilhete premiado. Bilhete premiado por quê? Porque tem essas terras para produzir essa comida, tem grandes reservas, inclusive de terras raras. Nós estamos aí com talvez a segunda maior reserva de terras raras do mundo, quer dizer, minerais críticos. Temos água potável, a maior reserva de água potável do mundo. Então, o que mais falta para esse país realmente entrar no time dos países ricos do primeiro mundo? Talvez se entender como um, né? E agir como. Sim, eu acho que é isso. Como nós, brasileiros, temos que entender, né? E eu espero realmente que 2026 agora a gente possa eleger um presidente da República do tamanho do país em que a gente vive. Ótimo. Nós, infelizmente, temos que terminar, né? Já foi dado o sinal, né? A gente furou a fila aqui, aproveitou a plenária que vem. Eu queria, para a gente terminar, a sua mensagem. Chegou a cortar o microfone. Bom, eu vou aproveitar que cortou o seu som, não quero aproveitar aqui
o almoço do pessoal, que tá todo, daqui a pouco está todo mundo com fome. Você falou que interrompeu aqui a programação, mas eu queria só terminar dizendo assim, eu gosto muito de dizer que o Brasil sempre ele passa por alguns problemas muito sérios. Quando chega agora por volta aí das 11h30, meio-dia, o Brasil vai ter um problema muito sério. A gente vai ter 220 milhões de brasileiros que estão com fome. E quem é que vai resolver esse problema? Vai ser o agronegócio. E esse problema ele vai voltar lá por volta das 18h30, das 19 horas. Você vai ter 220 milhões de brasileiros que vão querer jantar. Quem é que vai resolver esse problema? É o agronegócio. Então você, criador, você, produtor, você tem resolvido esses problemas do Brasil, da Ásia, do Oriente Médio, do mundo. Então, é um momento assim, dificuldades a gente tem, preços, tributação, mas a gente tem que entender o papel que a gente tem hoje na sociedade global e a gente continuar mostrando essa história e divulgando isso para a sociedade. E aqui o Pé no Barro foi mais uma oportunidade da gente poder contar uma dessas histórias. Eu sempre brinco, talvez aqui no Brasil a gente faltasse um Steven Spielberg, aquele cineasta que faz aqueles filmes incríveis, né? Talvez a gente precisasse de alguém para contar um pouco a história desses heróis e heroínas que o campo tem. Ótimo, perfeito. E agradecer pela generosidade, né, por estar dividindo um pouquinho dessa vivência toda, dessa experiência conosco. Agradecer quem nos acompanhou e por aqui vamos nos despedindo de mais esse episódio do Pé no Barro Podcast. Quem não segue ainda, né, em todas as redes, Instagram, Facebook, YouTube, tá lá, Pé no Barro Podcast. Fé e Trabalho no Instagram, né? Uma página que todo dia tem um super conteúdo que faz a gente refletir muito e pensar muito sobre o agronegócio como um todo. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela generosidade. Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande abraço.